Olá, irmãos, estamos em mais um devocional do Guia Tempo de Deus da Igreja Batista em Dom Pedro e hoje nós estaremos dando continuidade ao tema Disciplinas Espirituais, tratando sobre a disciplina da oração. Segundo Richard Foster, de todas as disciplinas espirituais, a oração é a principal, porque ela nos conduz, nos leva à comunhão com Deus. A oração verdadeira cria vida e muda a vida. Orar é mudar. A oração é a principal via usada por Deus para nos transformar, renovar a nossa mente e reordenar os nossos afetos. Se não estivermos dispostos a mudar, deixaremos a oração de lado. Eis o desafio para mim e para vocês, como filhos de Deus, cultivarmos a disciplina espiritual da oração, se de fato queremos ser transformados na imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. A oração também é algo que se aprende. Envolve um processo de dedicação e persistência. Então, não desanime quando for difícil orar, ou quando a oração parecer frágil e sem sentido. Continue, insista, pratique e aprenda a orar cada vez mais. Leia livros sobre este assunto. Leia os textos bíblicos que falam sobre a oração. Anote aquilo que chama a sua atenção. Converse com outras pessoas sobre a oração. Converse com elas sobre como tem sido a experiência delas com a sua vida de oração. Converse com Deus sobre a oração e tenha paciência para desenvolver uma vida de oração. Então, gradualmente, sua vida de oração vai começar e florescer. Ouvir a Deus é necessário. É necessário numa vida de oração. E nós o ouvimos muitas vezes através da leitura da sua palavra. Leitura feita com contrição, leitura atenta, leitura com uma dedicação de vida. A oração, então, inclui o silêncio. O silêncio de uma pessoa que se aquieta diante de uma outra pessoa com quem vai conversar. Nós precisamos, portanto, acalmar todos os ruídos à nossa volta e também os barulhos que estão dentro de nós. Há muitas mentes perturbadas nos dias em que estamos vivendo. E é triste podermos observar que há muitos cristãos que estão perturbados, que não conseguem ouvir a voz de Deus porque estão angustiados, porque estão perturbados no seu coração. Como uma criança que se aproxima do seu pai, a oração envolve simplicidade, sinceridade, honestidade e confiança. Inclui pedidos, confissões, desabafos, lamentos, gratidões e louvores. A oração é a única porta para o autoconhecimento genuíno, porque nos vemos à medida em que contemplamos a face de Deus. Ao estarmos a sós com Ele, ao nos aquietarmos diante dEle, vamos desenvolver um senso mais vívido da realidade da presença de Deus, da realidade à nossa volta, de uma vida compartilhada com Ele. Eu tenho aprendido a andar
na presença de Deus. E este é o meu desejo para todos aqueles que são meus irmãos, que aprendam a andar na presença de Deus. É claro que oramos ao longo do dia, enquanto fazemos outras coisas. Também é possível orar sem cessar, como a Bíblia nos orienta. Há várias formas de oração. Mas aqueles que não dedicam um tempo especial para cultivar a oração em sua vida rotineira, dificilmente vão conseguir orar sem cessar. Será mais difícil nos distrairmos com as tarefas do dia a dia do que vivê-las em relacionamento com Deus, como é o propósito e desejo dele. Em qualquer lugar que Deus se encontre, lá está a oração. Uma vez que Deus está em toda parte e é infinitamente grande, a oração deve permear todas as áreas da nossa vida. Experimente começar o seu dia com oração. Proteja as suas manhãs. Evite correr para as redes sociais logo que você acorda. Faça uma oração. Que o seu primeiro pensamento seja em Deus. Lembre-se de quem você é. Nós somos filhos e filhas de Deus. Lembre-se de que existe um Senhor que agora está no controle de todas as coisas. Ele é o sustentador de todas as coisas. Um novo dia nasceu e Ele está no controle deste dia. Ele fez esse novo dia nascer. Lembre-se de que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Então, ainda semi-acordado, faça uma oração, entregando-se a Deus, entregando a Ele todo o teu ser e tudo aquilo que você tem para fazer durante este dia. Lembre a você mesmo de que você pertence a Deus. Sua vida é dele e a sua graça é o bastante para você. Então levante, tome o seu café, faça a leitura do seu devocional, coloque-se diante da presença do Senhor numa oração de entrega. Ore então pelo que você tem para fazer ao longo do dia, os trabalhos, os encontros, os desafios, as consultas médicas, as decisões, enfim, todas as suas atividades. Converse com o Senhor ao longo do dia de cada acontecimento do seu dia. Fale com Ele sobre o que você sente e o que você pensa sobre as coisas. Lembre-se do que você leu na sua palavra pela manhã. Procure memorizar os textos bíblicos que falam ao seu coração. E durante o dia, vá ruminando estes textos, se alimentando da palavra. Ore pela reunião que você vai ter daqui a alguns minutos e pela situação que lhe traz preocupação. Pequenas conversas rápidas, onde recebemos do que precisamos para dar mais um passo na nossa jornada. Faça pausas ao longo do dia, alongue o corpo, tome um café, faça uma caminhada, respire fundo e faça mais uma oração. Por fim, antes de dormir, faça uma oração. Leia um salmo ou uma oração escrita. Medite sobre o que aconteceu ao longo do seu dia. Reflita sobre a presença de Deus ao longo da sua vida, ao longo do seu dia. Reflita sobre o que Ele planejou para você e as bênçãos que Ele te concedeu. Seja grato pelo seu dia.
A oração de exame é uma prática espiritual que consiste em rever o dia para nos voltarmos para o nosso Deus de um modo agradável, apresentando os nossos corpos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ele. Entregue as suas preocupações que permanecem, o que não foi resolvido, os imprevistos, e descanse na presença do Senhor. Ele cuida de você. Assim, eu gostaria de incentivar vocês a praticarem a disciplina da oração. Você pode iniciar preparando o ambiente para estar a sós na presença do Senhor. Fique sozinho, sem ser interrompido. Desligue os ruídos à sua volta e acalme o seu coração. Tenha um momento de silêncio, reconhecendo o seu lugar de filho, filha, diante do seu Pai Celestial. Se colocando em humildade e submissão diante do Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso que lhe vê em cada momento. Fique em silêncio diante dele. Depois, faça uma leitura da sua palavra. Leia devagar, pausadamente, em voz alta, repetindo algumas vezes aqueles trechos que lhe chamaram a atenção, que falaram o seu coração. Em seguida, dedique um tempo de meditação nestes textos. O que eles dizem sobre Deus? Como nos ajudam a confiar mais no nosso Deus? O que nos ensinam? Como nos confrontam? E também há textos que apontam para o nosso pecado. Fique atento a isso. Então tenha um tempo de oração. Converse com Deus sobre o que Ele lhe aflige em relação ao que você leu na sua palavra. Nós somos pessoas que oram porque o Senhor nos chama para Ele. Oramos porque somos o seu povo. Oramos porque somos seus filhos. Oramos porque o nosso Deus é um Deus pessoal, que ama estar com o seu povo. Oramos juntos para que seja feita a vontade dEle e venha o seu reino neste momento em que estamos vivendo, para que saibamos enfrentar as dificuldades ao nosso redor e o pecado em nosso coração. E através destas circunstâncias, que a nossa fé seja provada e fortalecida, que o nosso amor por Deus aumente e possamos confiar nele, e que a nossa esperança cresça e ilumine o caminho à nossa frente. Eu quero encerrar citando Filipenses 4, versos 6 e 7, que nos diz: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo de que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Então, vocês experimentarão a paz de Deus que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu desejo a todos vocês, meus irmãos, um excelente dia na presença do Senhor.